Você acha que se alguém crê no evangelho de Paulo, lá no mundo islâmico, com 4 mulheres, na Mauritânia, no mundo árabe aí, na Arábia Saudita, você acha que o evangelho de Paulo deixaria um homem só porque ele converteu, agora creu em Paulo, segundo o Alcorão, ele pode ter esse tanto de mulher, não? Você acha que o evangelho de Paulo vai deixar ele viver com 4 mulheres dentro de casa? Não, se ele vem ao evangelho de Paulo, tem que deixar a poligamia, tem que deixar a bigamia, e mais ainda, tem que deixar as uniões ilegítimas. Eu venho pregando, até preguei outro dia, isso aqui é um assunto que sempre terei que pregar, não? Isso que estou a falar nesta hora, não? Em João 8:11, porque lá em Israel, os homossexuais sodomitas não havia, era apedrejado. Mulheres adúlteras tinham que morrer, era a lei, né? A lei mandava apedrejar. Até um filho que amaldiçoasse seu pai, sua mãe, deveria morrer apedrejado, né? Já pensou? A dureza é da lei, né? E levar uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério, ela tinha que morrer com pedras de 3, 5 quilos na cabeça dela, na coluna dela, né? Mas ali estava a graça, né, de Deus, o Pai. Jeová tinha enviado a graça, seu filho Yehoshua, o Mashiach, né, Hamashia. E então Yehoshua não condenou aquela mulher, mas não mandou ela viver no adultério. Ele diz, vai, de agora em diante, não peques mais. Diz para ela nunca mais fazer de novo isso na vida dela, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que o marido dela recebeu ela depois dela ter cometido adultério? Lá na lei de Moisés? Claro que não. Claro que não, né? Eu tenho aqui o texto de Deuteronômio. É outro caso, aqui já é um outro caso, né? 24, versículo 1 e 4. Moisés disse ao povo, pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo, não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada. Alguma coisa imoral, né? Se descubra aí uma porneia, uma fornicação, que é um ato sexual que uma mulher faz antes do matrimônio, né? Então é possível a mulher mentir, esconder esse pecado, né? Mas não se esconde diante de Deus. E normalmente é normal, tudo que uma mulher planta, um homem planta, vai colher aqui. Então vem à tona. Aí Moisés disse, nesse caso ele deve preparar o documento de divórcio, entregá-la à esposa e mandá-la embora. Ela irá. E então poderá acontecer que case com outro homem. Então despediu. Aí Moisés está dizendo, pode acontecer que ela case com outro homem. E que também esse outro homem não goste dela e se divorcie. Vai para um segundo divórcio, né? Ou então poderá acontecer que ele morra. Veja, uma terceira possibilidade, né? Além do segundo divórcio, pode acontecer que ela fique viúva, né? Aí Moisés diz aqui, e qualquer um desses casos, ou o segundo divórcio, ou ela ficar viúva, o primeiro marido não poderá casar-se de novo com ela. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma abominação, uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, o texto vai dizendo aqui que Deus não quer que, Moisés dizendo, que esse pecado se cometa lá na terra de Israel. Porém, Paulo, em 1 aos Coríntios 7, versículo 10 e 11, ele diz, se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Aqui é o Novo Testamento.
Você sabe que eu citei Deuteronômio, era o caso da lei de Moisés. Os judeus não creem nos 27 livros do Novo Testamento. É para as nações. As nações não exigem divórcio. Se a mulher se separar do marido, não te case de novo, reconcilia-te com teu marido. E o marido não se separa da sua esposa. E o homem, versículo 11 de 1 Coríntios 7, não se divorcie da sua mulher. Não há divórcio na sã doutrina de Paulo. Aí você diz, e esse tanto de casamento errado aí? Está todo mundo em adultério. Emancebado, amigado, casado com mulher divorciada. Homem divorciado. Todo mundo em adultério. Está todo mundo fora do reino de Deus. Ah, mas fala em língua. Está fora do reino de Deus e da cidade santa. Ah, mas profetiza e acontece. Está fora do reino de Deus e da cidade santa. 1 Coríntios 6, Apocalipse 21. Ah, mas é pastor de igreja. Está fora do reino de Deus e da cidade santa. Ah, mas é um reverendo, um pastor, um profeta, um apóstolo, um doutor em teologia. Está fora do reino de Deus e da cidade santa, porque Paulo não autorizou o divórcio. Eu também não autorizo. E aí, o que tem que acontecer? Esdras, o livro de Esdras volta. Você acha que os livros da Bíblia estão aí por acaso? Você acha que Tobias, Judite, que está voltando, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, estão na Bíblia por acaso? Não estão por acaso. Ontem alguém me perguntou se Martinho Lutero era um profeta, um homem de Deus, porque Lutero era antissemita, né? Mandou queimar as casas, lojas dos judeus. E Hitler, o austríaco na Alemanha, veio depois e cumpriu isso. William Brandt diz que Martinho Lutero não era um profeta. Um profeta não pode ir contra Israel. Falar contra Israel. Né? William Brandt diz isso. Mas ele era um reformador. Então, quando os 7 livros da Bíblia estão voltando hoje, se você não crê, você é livre para aceitar e não aceitar, saiba que você está seguindo o ponto de vista de Lutero, que era um reformador. Né? Foi ele que tirou os 7 livros do Velho Testamento na primeira edição da sua Bíblia, na Alemanha. Também tirou a carta de Tiago. Tiago, ele voltou na segunda edição. Mas agora os 7 livros estão aqui de volta. Né? Simplesmente estão aqui de volta. É realmente um assunto difícil de se pregar, porque não agrada os ouvidos, não é o que as pessoas querem ouvir. Eu vejo aí rabino pregar na Cabalá, dizendo que no dia do juízo final, o juízo final é simples, né? Deus só vai fazer umas 5 perguntinhas e aí acabou o julgamento final. Eu não vejo assim. Paulo diz que todos os segredos ocultos dos homens serão abertos naquele dia. O que não for aberto aqui vai ser aberto lá. Aí você me pergunta, pode baixar uma tela e você mesmo ver você mesmo lá como num filme? Pode. O irmão Brando disse que até nossos pensamentos estão sendo gravados, né? Televisionados, gravados. Mas não haverá 5 perguntinhas simples no trono branco e aí acabou. Não. Todos os segredos ocultos dos homens serão revelados de acordo com o evangelho da glória de Deus que Paulo recebeu. 1 Timóteo 11 e Romanos 2,16, Paulo diz que os segredos ocultos dos homens e mulheres serão julgados conforme o meu evangelho, o evangelho de Paulo. É por isso que eu estou aqui a pregar a sã doutrina. E na sã doutrina de Paulo, na lei de Moisés, tinha divórcio. Em Mateus 19, Yehoshua, que pregava para as 12 tribos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 6, Mateus 15, 21, Mateus 19, 28. Vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos.
por porneia, fornicação, imoralidade, prostituição, poderia sim o homem ter um segundo casamento. Era o único motivo lá na lei. Ele veio cumprindo a lei. E diz em Mateus 5,17: não vim revogar a lei, destruir a lei e os profetas, até que o céu e a terra passem, e não passou até agora, nem uma vírgula será retirado da lei. Mas eu não sou judeu. Eu aqui, o André Luiz pregando, não sou judeu, eu sou gentil. Então eu me baseio no fundamento dos profetas, Efésios 2,20, dos apóstolos. E quem lançou o fundamento para a Igreja das Nações foi Paulo, 1 Coríntios 3. Ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento. O Mashiach é a principal pedra. É desse alicerce. Paulo chega a dizer que mesmo que alguém, as suas obras sejam queimadas, obra de palha, de madeira seja queimada, mas se ele construiu, essa mulher, esse homem, construiu sua fé em cima do alicerce que Paulo estabeleceu, a sã doutrina, vai ser salvo. Será salvo. Porém, se você construir no alicerce dos católicos, no alicerce dos protestantes, essas paredes tortas vão sair tortas fora do prumo, do nível, do esquadro. Se você construir no alicerce pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, você está perdido, estará perdido. E aí não há salvação. A salvação é pelo evangelho de Paulo. Simplesmente é pelo evangelho de Paulo. E essa doutrina volta às vésperas do fim do mundo, às vésperas de uma terceira guerra mundial, um cataclismo nuclear, às vésperas do terceiro templo dos hebreus, dos judeus serem construídos lá em Jerusalém, no Monte Sião, no topo lá, no Monte Moriá, às vésperas do rapto. Ela volta porque o irmão Branham disse que aqui teria uma era efesiana. Não que tenha de novo aqui era de Laodiceia e era de Efésios junto. Não é isso. É uma oportunidade que Deus dá aos filhos e filhas de Deus de voltarem à palavra original. Né? A chance está aqui. Uma pregação. A palavra original que não prega divórcio, não prega pagar dízimo, não prega construir templo. A igreja deve ser em casa, como era na casa de Áquila e Priscila, Arquipo, Nifas, lá em Filemão também. Paulo diz: prepara-me alojamento, Filemão. Mas a igreja lá, Paulo diz que era em casa. Né? Então, quando o ósculo santo volta, o véu volta sobre a cabeça da mulher casada. Né? A mulher casada não deve mostrar seus cabelos naturais, nunca deve cortar os cabelos naturais, e não deve mostrar seus cabelos naturais a outros homens. Em Israel, ninguém mexe com uma mulher que tem um véu sobre a cabeça. Eu não concordo com os rabinos, com a Cabalá. Eles autorizam as mulheres a rapar a cabeça e colocar uma peruca. Ou a mulher colocar uma peruca em cima dos cabelos naturais. Aí chega em casa, ela tira a peruca e o marido vê os cabelos naturais. Não, eu concordo com o que Paulo disse, o véu. Rebeca não pôs peruca. Você diz, não havia peruca nos dias de Rebeca, lá em Gênesis 24:65, quando ela põe o véu, quando ela vê Isaac indo com Eliezer. Não podemos alterar a palavra de Deus. Não podemos vir com o que diz os rabinos, com o que diz os Heber, com o que diz os mestres de Cabalá, de Talmud, de Zorra, dos livros extras bíblicos. Eu não sou judeu, eu sou das nações. Né? Até aqui é o meu entendimento. Eu prego Paulo. Simplesmente eu prego Paulo. Não concordo com judaísmo, mas o véu está de volta. Não é só na hora de orar e profetizar. Versículo 10 de 1 Coríntios 11, Paulo diz que a mulher tem que carregar na sua cabeça, onde você for, mulher, em público, carregue o sinal da dependência, por causa dos anjos. Você anda sem o véu,
em público você está sem um sinal. Oh, mas William Branham não pregou isso. Vamos antes que a verdade vire à tona, está aqui à tona, antes do arrebatamento, né? Eu sou responsável por pregar. O que você vai fazer não é problema meu. Então, o casamento é a união física entre duas pessoas, macho e fêmea, um homem e uma mulher, através do sexo, né? Mas isso também é uma aliança, né? É uma aliança entre um homem e uma mulher diante de Deus. O Velho Testamento fala disso aí, dessa aliança, né? Acho que é Eclesiastes 12:7, só a morte deve separar, né? No físico é o sexo, é a relação íntima entre um homem e uma mulher, só entre os dois, né? No espiritual é uma aliança, né? Que é dito aí em Salomão, né? Eclesiastes: não seja infiel a mulher da tua mocidade. Eu estou com 50 anos de idade hoje. Estou indo agora em setembro para 31 anos, né, de casado. E minha esposa é a mulher da minha mocidade. E Salomão diz: não despreze a mulher da tua mocidade. Mas lá, acho que é Malaquias 2:15-16, também vai dizer para a mulher não ser adúltera, não aceitar nenhum outro homem, não abandonar o companheiro da sua mocidade. Aqui normalmente um homem e uma mulher casam jovens, novinhos, né? E deve ir até a velhice, só a morte deve separar, porque isso aí, diante de Deus, é uma aliança. Malaquias 2:16, Deus diz, Jeová diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Os pastores amam o divórcio. As igrejas amam o divórcio. Deus amou a Jacó, Israel, e odiou Esaú. Não tem como. Se Deus odeia uma coisa, você não vai fazer nunca Deus amar isso. É por isso que Paulo não prega o divórcio. Não dá para entender isso, não. E o evangelho de Paulo é o único, é o primeiro e último evangelho. Não há outro evangelho além do evangelho de Paulo. Não há outro evangelho para pregar hoje no seu evangelho de Paulo. Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, pregar outro evangelho diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, maldição. Leia 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. A mulher, se separar do seu marido, por causa de descontentamento, briga, adultério não, porque adultério vai necrosar, vai matar, vai morrer, vai ficar podre, vai acabar com essa aliança. Não vê que Davi não volta para Mical, que é a mulher de Davi? E Saul deu ela a outro, Davi toma ela de volta, mas não tem sexo com ela. Não vê que Davi não tem sexo com aquelas concubinas que Absalão, seu filho, colocou em cima lá, fez a mão, a tenda, fez todo Israel ver aquela imoralidade. Nunca mais Davi deitou com elas. Então o adultério destrói essa aliança. Eu estou falando aliança com Deus. Quando o homem casa fisicamente, a união conjugal, lei conjugal, uma cama conjugal, aí há o sexo físico entre o homem e a mulher. Mas Deus vê essa união como algo espiritual, né? Ao ponto que Romanos 7, versículo 2, diz que até que a morte separa. Pode ser a mulher mais bonita do mundo, o homem mais bonito do mundo, esse homem deve recusar essa mulher amante. Essa mulher deve recusar esse homem. Pode ser a sedução, a cantada, por causa da palavra de Deus, deve recusar, ou então destruirás, matarás, arruinarás
afundará seu casamento, homem e mulher. E a coisa que eu tenho para dizer aqui nesta hora, para quem é adúltero, é que Deus te julgará. Para quem é fornicário, eu não tenho outra coisa para dizer. Deus julgará. Hebreus 13, versículo 4, os fornicários e os adultos. O que espera? O que vem depois de um adultério? Bênção, vitória, prosperidade, sucesso, êxodo. Não. Êxodo, não. O que vem não é isso. O que vem é derrota, destruição, depressão, morte, doença, suicídio. Não vê que a espada entrou na casa de Davi por causa de um adultério? Amon, filho de Davi, Tamar, filho de Davi, incesto. Absalão, filho de Davi, Amon, filho de Davi, assassinato. Natan diz, a espada não sairá da sua casa. Eu posso dizer a mesma coisa. O julgamento que vem é quando um homem adultera, uma mulher adultera, contra a companheira da sua mocidade, né? Contra o companheiro, mulher contra o companheiro da sua mocidade, o que vai entrar dentro de sua casa é julgamento. É o mesmo que entrou dentro da casa de Davi, não tem como arrancar. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta fazer voto, não adianta dar dinheiro, dar oferta, dar dízimo, dar contribuição, não adianta dar fazenda, dar casa. Você traz a espada, o julgamento de Deus para dentro de sua casa. Davi ficou com Betseba, ela era viúva, não? Mas ela ficou grávida, veja, já começou a entrar o julgamento. A criança morreu. Porque ela adulterou com a mulher de Urias, não? E depois da criança morrer, ficou tudo quieto e Deus mandou Natan lá para resolver o caso. Davi não foi fulminado porque ele era justo, segundo o coração de Deus. Natan conta aquela historinha do homem que só tinha uma ovelhinha, uma cordeirinha, uma ovelha. E o outro lá tinha várias ovelhas, matou o homem para roubar a ovelha, o que merece. Davi não sabia, não é assim que se faz com os dedos? Esse homem aqui, o indicador, merece morrer. O polegar aqui está apontando para cima. Deus é o juiz. 3 dedos, o tiro saindo pela culatra. Ele não sabia que ele estava dando a sentença a si mesmo. Natan diz, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Vê? E a espada entrará dentro da sua casa. Isso é um pecado tão grave, quebrar o 7º mandamento das tábuas de pedra, a Torá de Deus, é tão grave que Paulo diz aí que o que resta para quem, e seja crente ou incrédulo, entenda que eu estou pregando aqui agora para crentes e para incrédulos, para religioso, para ateu, para denominacionais, para pentecostais, para budista, muçulmano, não importa. Você acha que se alguém crê no evangelho de Paulo, lá no mundo islâmico, com 4 mulheres, na Mauritânia, no mundo árabe aí, na Arábia Saudita, você acha que o evangelho de Paulo deixaria um homem, só porque ele converteu, agora creu em Paulo, segundo o Alcorão, ele pode ter tanto de mulher, não? Você acha que o evangelho de Paulo vai deixar ele viver com 4 mulheres dentro de casa? Não, se ele vem ao evangelho de Paulo, tem que deixar a poligamia, tem que deixar a bigamia, e mais ainda, tem que deixar as uniões ilegítimas. Casado com mulheres que têm marido vivo, é adultério. Agora a responsabilidade é sua. Ninguém tinha me ensinado, eu estou nessa situação. Eu não posso fazer nada, eu não peço dízimo, eu não cobro dízimo, não peço dinheiro a ninguém. Não estou pregando por dinheiro, é isso que eu quero dizer. Eu estou pregando a palavra. Seu dinheiro eu não quero. Seu patrimônio eu não quero. Suas coisas materiais eu não quero. O que é que você quer, pregador? Eu quero pregar a verdade. Ainda que doa
Mas se você quiser entrar no céu... E aqui no Brasil também tem milhões de muçulmanos aí. A sã doutrina não aceita poligamia. É um casal, ainda tem que ser um matrimônio correto.